Olá, prezado aluno, tudo bom? Então, como de costume, eu vou ler com vocês algumas coisas que são ditas nos slides, o material de estudo de vocês, né, que eu preparei com tanto carinho para que vocês não fiquem lendo apenas sozinhos, né, e que a gente possa deliberar sobre esses assuntos juntos. Então, eu vou tentar dividir esses slides, não vou ler tudo, né, mas eu vou ler boas partes para que a gente possa estudar, para que vocês possam se aprofundando no assunto, tendo curiosidade de procurar mais coisas e até mesmo suscitar as dúvidas, os debates que a gente pode conversar sobre isso nos fóruns e também no chat online e mensagem a qualquer tempo que vocês quiserem enviar para mim, né? Então, como de costume, eu vou ler aqui o slide e vou comentando, tá certo? Acredito que a gente vai dividir esse assunto em 2 ou 3 partes, para não ficar muito longo, para que vocês possam refletir também sobre o que a gente vem estudando. Beleza? Não sei se vai dar em 2 ou em 3, a gente vai ver aqui no resultado final. Bom, então aqui, Fundamentos do Turismo, aula 2. Eu falo um pouquinho da etimologia da palavra, então vocês conseguem entender que realmente turismo ele vem do francês tour, né? Ou turn em inglês, ou tornar em latim. Então aí você vem turismo, turista, né? Dá a volta, enfim, dá aquela voltinha, né? Que a gente conhece bem, que é realmente fazer atividade turística. E depois eu comecei a elencar no nosso material a respeito dos fatores de desenvolvimento da atividade turística, como foi que se deu. Então a gente fala de coisas bem passadas até coisas bem mais atuais, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Na verdade, começamos com esse assunto pelo mundo e depois no Brasil. Então a gente fala um pouquinho que esse conceito ele foi realmente firmado no século XVII na Inglaterra, e a Inglaterra é um país super importante para os estudos da atividade turística, né? Lá se desenvolveu boa parte das atividades turísticas e hoteleiras também, né? A gente associa também a questão do Império Romano, como sabemos, né? Se a gente se lembrar um pouquinho das aulas de história lá do 8º ano, do 9º ano, do ensino fundamental, a gente se lembra que o Império Romano foi um império riquíssimo, vastíssimo, com muito domínio. Então tiveram a criação das estradas, e essas estradas elas eram aporte e suporte para que as pessoas transitassem entre uma estrada e outra, entre uma cidade e outra. Então a atividade turística incipientemente tem início aí. O Império Romano ela tem essa importância, essa peculiaridade, assim como o Império Grego também, mas aí mais voltado para a questão, né, da Olimpíada e até mesmo da hotelaria, que não é o grande foco realmente aqui dos nossos estudos. Então vamos nos ater aqui a essa curiosidade. Falamos da questão das peregrinações, né, e até hoje o turismo de caráter religioso, que a gente vai ver as tipologias de atividade turística melhor na próxima aula, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o turismo de caráter religioso, ele tem importância fundamental até hoje, né? E ele realmente, as datas, quando você fala em turismo, bem antigamente, nos séculos passados, a gente associa bem a atividade turística à questão do fato religioso, né? Então, as peregrinações em Jerusalém, Santiago de Compostela. Se a gente traz um pouquinho aqui para o Brasil, a gente fala um pouquinho de Aparecida, do Círio de Nazaré, Juazeiro do Norte, lá no Ceará, dentre outros tantos exemplos que a gente pode citar, mas vamos deixar para falar sobre isso na aula que vem, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre os intercâmbios de professores, né, no século XIII, isso foi bem importante, mas a gente consegue evidenciar, fazer o perfil turístico, né, que é tão falado hoje em dia. Quem é o perfil turístico da sua cidade, né, do seu hotel, enfim, da sua localidade onde você vai trabalhar, né? Então aí a gente já traz um perfil turístico. Interessante vocês perceberem, logicamente que associando isso ao século XIII, faz bastante tempo. Idade Média, nós tivemos as notícias das primeiras tabernas e das primeiras pousadas, e isso foi fundamental para o desenvolvimento turístico. A questão da melhoria dos transportes de diligência, então aí a gente fala sobre o transporte entre Frankfurt, Paris, Londres e Oxford, né, são duas cidades na Inglaterra. E aí entra a questão da Revolução Industrial, e a gente começa a tratar o turismo como educativo, como cultural, como uma atividade de lazer. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, para não ficar muito longo, onde a gente já entra com as peculiaridades do desenvolvimento turístico aqui no Brasil, né? Tem tudo a ver com essa questãozinha aí que a Revolução Industrial trouxe, consequências do movimento da Revolução Industrial.
Combinado? Então aí, bons estudos, reflitam, vamos conversar sobre isso no fórum, no chat, mensagem, e-mail, o que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer para que a gente entre em contato. O importante é se comunicar. Até o próximo vídeo agora, daqui a pouco.